Você já percebeu que existem projetos que passam meses sendo planejados e quando finalmente começam a ser executados, eles já estão praticamente desatualizados? Pois é. E talvez seja um dos maiores problemas da gestão atualmente. Não é a falta de planejamento, é o excesso de planejamento sem validação. Eu sou Rodrigo Laburi e hoje nós vamos falar sobre metodologias ágeis. Mas eu quero começar quebrando um conceito. Metodologia ágil não significa fazer tudo correndo, entende? Não significa abandonar o planejamento e muito menos significa trabalhar sem método. Na verdade, é exatamente o oposto, o contrário. É planejar, executar, medir, aprender e ajustar. Tudo isso em ciclos menores. Mas vamos lá, vamos entender. Durante muito tempo, o planejamento foi tratado como uma espécie de fotografia do futuro. A equipe planejava, definia todas as etapas, estabelecia os seus prazos factíveis, criava cronogramas, projetava os resultados e então começava a execução dos projetos. O problema? O mundo não fica parado esperando o planejamento terminar, né? O cliente muda, o mercado muda, a tecnologia muda. Os custos, eles mudam, as prioridades elas passam a ser outras e aquilo que parecia perfeito no início do projeto pode deixar de fazer sentido algumas semanas depois, não é verdade? Aí que entra a nossa lógica ágil. A metodologia parte de uma premissa muito simples. É melhor aprender durante a execução do que descobrir o erro somente no final. E isso muda completamente a forma de pensar a gestão e o planejamento. Um dos grandes marcos desse movimento aconteceu em 2001. Um grupo de profissionais da área de desenvolvimento de software se reuniu nos Estados Unidos e publicou um manifesto para desenvolvimento ágil de softwares. O documento apresentou quatro valores fundamentais: indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, software funcionando mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e resposta às mudanças mais do que seguir um plano simplesmente. Perceba uma coisa. O manifesto não diz que processos são inúteis. Ele não diz que documentos não importam. Não diz que contratos não importam. E também não diz que planejamento não importa. Ele estabelece uma prioridade. Quando existe conflito entre duas coisas, o valor da interação, da entrega, da colaboração e da adaptação deve prevalecer. Essa é a essência do manifesto. Agora vamos lá, vamos trazer isso para o nosso tema de gestão. Imagine que você esteja desenvolvendo um novo produto. Em uma gestão tradicional, você pode passar 6 meses planejando. Pesquisa de mercado, não é verdade? Projeto, desenvolvimento, orçamento, a parte de produção, o marketing, né? A parte de distribuição. Tudo muito bem organizado, não é verdade? Só que existe um problema nisso tudo. Você só descobre se o cliente realmente quer aquilo quando coloca o produto no mercado. A metodologia ágil, ela tenta antecipar esse aprendizado. Em vez de esperar 6 meses, você pode sim desenvolver uma primeira versão do seu produto ou do seu serviço, colocar para alguns clientes, observar o comportamento dos mesmos, coletando informações importantes para a sua tomada de decisão, identificando os problemas, fazendo os ajustes necessários e então desenvolver a próxima gestão. Isso é trabalhar com ciclos. E existe uma palavra muito importante aqui nessa análise: feedback. Feedback é combustível para a gestão ágil, né? Porque você não precisa acertar tudo na primeira tentativa. Você precisa criar condições para descobrir rapidamente o que funciona e o que não funciona. Não é verdade? É uma mudança de mentalidade. O objetivo deixa de ser simplesmente vamos acertar de primeira e passa a ser vamos aprender rápido o suficiente para melhorar a próxima versão do nosso produto. Essa diferença, ela parece pequena, mas ela muda completamente a execução na prática, né? É por isso que metodologias como Kanban, Scrum ganharam muito espaço, com as suas características próprias. Mas existe sim uma lógica comum. Visualizar o trabalho, reduzir os desperdícios, promover melhoria contínua. No Scrum, por exemplo, o trabalho ele tem as sprints, né, as largadas, onde a equipe define o que vai ser realizado. Executa, acompanha, entrega
e aí depois analisa o que pode ser melhorado. No Kanban, a loja de visualizar o fluxo de trabalho é central, né? Você pode ter algo extremamente simples a fazer, em andamento, concluído, classificado por status. Isso já revela para você um problema enorme, né? Talvez existam 50 tarefas em andamento e quase nenhuma concluída. Isso é um sinal importante para você, gestor, empreendedor. Existe muito trabalho sendo iniciado e trabalho de menos sendo finalizado. E aqui aparece uma das maiores contribuições da metodologia ágil para a gestão. Foco na entrega, porque a atividade não é resultado. Uma equipe pode passar a semana inteira ocupada, trabalhando muito e não entregar nada relevante. Pode participar de reuniões, responder as mensagens, produzir os relatórios, fazer as apresentações, atualizar as planilhas e continuar sem gerar valor real para o cliente. A metodologia ágil, ela nos obriga a perguntar o que realmente foi entregue e mais. Essa entrega gerou valor? Essa pergunta deveria fazer parte da rotina de qualquer gestor. Mas existe um erro muito comum. Algumas pessoas confundem agilidade com improvisação. Não é. Improvisação é agir sem método. Agilidade é possuir método suficiente para conseguir mudar a direção quando as informações mudam. E isso é muito diferente. Uma gestão ágil não elimina o planejamento, não. Ela transforma o planejamento em algo vivo, de fato. Você planeja, não é? Executa com calma, observa com calma, aprende com calma. Não é verdade? Replaneja e continua. É quase como dirigir um carro. Você sabe para onde quer ir, mas não consegue prever todas as curvas da estrada. Então precisa corrigir a direção durante o caminho, não é mesmo? E existe uma consequência importante disso para quem trabalha com planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele não pode terminar quando o documento fica pronto. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ele precisa entrar na rotina, no dia a dia das equipes. As metas precisam ser acompanhadas. Os indicadores precisam ser analisados. As reuniões precisam gerar decisões. E decisões precisam gerar as ações. Quando os resultados mostram que determinada estratégia não está funcionando, ok? A gestão precisa ter coragem para ajustar. Não existe mérito em continuar seguindo o plano errado apenas porque foi aprovado e validado. Planejamento não é compromisso sem resultado, não é verdade? Essa talvez seja uma das ideias mais importantes deste vídeo. Agora pense aí na sua rotina. Quantas vezes você começa um projeto com uma lista enorme de tarefas e depois de algumas semanas percebe que algumas delas já não fazem o menor sentido para você? A metodologia ágil, ela propõe o contrário. Você trabalha com prioridade, sim, define o que é mais importante agora, executa, avalia e então define o próximo ciclo. Isso reduz uma coisa extremamente perigosa na gestão: o desperdício de esforço. Porque fazer errado durante 6 meses é muito mais caro do que descobrir em 2 semanas que você precisa mudar. E aqui está o ponto central, né? Ser ágil não significa necessariamente fazer mais coisas. Significa reduzir o tempo entre a ação e o aprendizado. Essa frase vale ouro. Quanto mais rápido você executa uma ação, mais rápido consegue observar o resultado. Quanto mais rápido observa o resultado, mais rápido você consegue tomar uma decisão. E quanto mais rápido decide, mais rápido você consegue corrigir a sua rota. Este é o ciclo. Planejamento, executar, medição, aferição, aprendizado, ajustes e começar novamente. Mas atenção, a metodologia não resolve tudo também. Ela exige disciplina, sim, exige transparência, exige o acompanhamento, exige prioridades claras, exige comunicação e principalmente exige maturidade para aceitar que uma decisão pode precisar ser revista. Isso não é fraqueza, é gestão baseada em evidências. Então, se você quiser começar a aplicar uma mentalidade ágil na sua gestão, comece pequeno. Escolha um projeto, defina uma entrega concreta, não é mesmo? Estabeleça um ciclo curto, acompanhe o seu trabalho, faça sim uma revisão ao final desse trabalho, pergunte o que funcionou nesse projeto, o que não funcionou nesse projeto, o que nós aprendemos efetivamente com esse projeto.
E principalmente, o que vamos mudar no próximo ciclo. Repita. É assim que a melhoria contínua deixa de ser discurso e começa a fazer parte da sua gestão. E eu quero deixar aqui uma última provocação. Talvez o problema da sua gestão não seja falta de planejamento. Talvez seja o tempo que você leva para descobrir que o planejamento precisa mudar. Porque o mundo não trabalha em ciclos anuais, não é verdade? O mercado muda todos os dias. O cliente muda, a tecnologia muda, as pessoas mudam e os resultados também mudam. Por isso, a gestão precisa ser capaz de aprender continuamente. Planejar continua sendo fundamental, mas planejar não significa tentar prever o futuro somente. Significa criar uma direção, executar com maestria, medir com clareza e ter capacidade para ajustar a rota. Isso é metodologia ágil. Né? Não é correr, é aprender mais e mais rápido. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal Rodrigo Labori. Aqui nós falamos sobre planejamento, gestão, estratégia e ferramentas que podem transformar a maneira como você administra os seus projetos e os seus resultados. E lembre-se também, quem planeja apenas para executar fica preso ao plano. Quem planeja para aprender consegue evoluir com o cenário. Até o próximo vídeo.